juntos para mais um Epoch News. A gente começa desdobrando a visita de Vladimir Putin a Pequim. Daniel, vamos lá. O líder russo Vladimir Putin desembarcou hoje na China para uma visita oficial de 2 dias. A viagem acontece em meio à pressão internacional sobre a guerra na Ucrânia. Pequim enfeitou com bandeiras da Rússia e da China o caminho, assim como foi com Donald Trump na semana passada. Putin também foi recebido com o tapete vermelho e as honrarias de Estado. A principal reunião entre os dois acontece amanhã de manhã. A Rússia chega a esse novo encontro mais dependente economicamente da China, o que tem sido uma constante desde o início da guerra na Ucrânia. Afinal de contas, é o país mais sancionado da história, segundo a Castellum.ai, ou talvez o principal monitor de sanções do mundo. A gente está falando de coisa na ordem de 24 mil sanções. O avanço limitado russo no campo de batalha, o alto custo militar da guerra, as sanções do Ocidente, que a gente citou agora há pouco, acabam aumentando a necessidade desse apoio econômico chinês. E o que se sabe sobre o que vem na pauta? Claro, são dois países com uma tradição autoritária, Partido Comunista Chinês e Putin, ele próprio, um descendente do aparato de inteligência soviético, não são os líderes mais afeitos à imprensa do mundo. Então o que se sabe é pelos comunicados oficiais. Segundo o Kremlin, é a 25ª visita de Putin à China, e também se fala de acordos em áreas como tecnologia, cooperação e por aí vai. A data também tem a ver com outro 25. Há 25 anos, Moscou e Pequim assinaram um tratado de amizade e cooperação. Então a coisa vem nessa toada. A gente pode pontuar até há 4 anos, se a gente fala desse acordo há 25 anos atrás, um outro. Putin e Xi se reuniam para assinar a tal parceria de cooperação sem limites. Isso foi naquelas Olimpíadas de Inverno de 2022 em Pequim, quando então, logo depois, dias depois, Putin invadiu a Ucrânia. O Tratado Sem Limites de Cooperação foi assinado em 13 de fevereiro e logo depois tem até reportagem falando que Xi teria pedido a Putin para esperar o fim das Olimpíadas de Inverno para iniciar a sua guerra. Então, coisa de 11 dias depois, começou a guerra na Ucrânia. Desde então, os dois já se reuniram mais de 40 vezes, mantendo a tal parceria sem limites. Até para a gente trazer um dado, já que a gente estava falando sobre energia, e em breve a gente vai dar notícia para análise e entender em contexto o que esses números significam na prática. A Embaixada da Rússia na África do Sul publicou que os suprimentos de petróleo russo para a China aumentaram 35% no primeiro trimestre, enquanto a exportação de gás natural também continua. Aí na prática, 40 acordos bilaterais devem ser assinados. As áreas que são antecipadas são as seguintes: energia, comércio, infraestrutura, tecnologia e relações estratégicas, até criação de uma ordem multipolar. A questão de uma reversão em quem seriam as potências predominantes é papo constante nisso daí. Claro, nos idos tempos da União Soviética, a Rússia visava, ou a União Soviética como país visava substituir os Estados Unidos como o hegemono, se é que é essa palavra, como o país que tem a hegemonia global. A China, uma fonte boa sobre isso é um livro que está aqui atrás na estante, A Maratona de 100 Anos, 100-Year Marathon, do Michael Pillsbury, fala também sobre a coisa nos mesmos termos, e essas declarações são clássicas desse tipo de encontro. Agora eu vou partir para você, com você por alguns dos pontos interessantes, nas entrelinhas disso que a gente pode desdobrar em termos de dar notícia para análise e ter perspectiva sobre como entender o que vem adiante nesse encontro. Primeiro ponto. Isso acontece poucos dias depois da visita do presidente americano Donald Trump a Pequim. E justamente aí tem um ponto que chama a atenção, como isso tem repercutido internacionalmente. Claro, não há confirmação independente disso. Entretanto, é uma matéria publicada pelo Financial Times, talvez um dos principais jornais em termos de economia e lido pelas elites mundo afora. E aí, eu pontuo com vocês o que circula na imprensa internacional adiante dessa reunião. Novamente, sempre fazendo a distinção do que pode ser verificado de forma independente e do que vem de fontes anônimas. Aí está então a matéria do Financial Times, a gente começa por ela. Ontem, horas antes da chegada de Putin à China, o Financial Times publicou essa reportagem dizendo que Xi Jinping teria feito um comentário incomum a Donald Trump. Ali no meio da conversa entre os dois, num momento mais relaxado, o que a reportagem diz é que Trump teria até recebido comentários de Xi Jinping. Um desconforto aqui, prosseguindo. Teria até recebido comentários de Xi Jinping falando sobre a guerra na Ucrânia e dizendo que, segundo o Financial Times, então, Xi teria dito que Putin pode acabar se arrependendo da invasão. Chegou a externalizar aí seus lutos, seus desconfortos com a invasão da Rússia da Ucrânia, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, gente que, em tese,
estaria ou na reunião na sala ou próximo. De pessoas que também tiveram reuniões anteriores entre Xi e o ex-presidente americano Joe Biden, indicavam também que Biden costumava evitar avaliações desse tipo, então seria um comentário muito incomum vindo de Xi Jinping nesse contexto. Destacaria algum tipo de mudança de postura. A reportagem também fala que Trump teria discutido com Xi uma possível cooperação entre Estados Unidos, China e Rússia contra o Tribunal Penal Internacional. J.D. Vance falou hoje mais cedo, em outros termos, a respeito de Irã e falou que alguma triangulação envolvendo a Rússia naquele caso seria improvável. A Casa Branca foi contatada e se recusou a comentar o conteúdo dessas conversas, mas algumas das análises que vêm no Financial Times falam que essa fala atribuída ao Xi poderia indicar algum tipo de preocupação com os custos econômicos prolongados do conflito na Ucrânia. Tem outro ponto a ser destacado na imprensa internacional enquanto a gente está passando por isso. A Reuters divulgou que cerca de 200 militares russos teriam treinado secretamente na China no fim do ano passado. Uma coisa que levaria para outra escala o tipo de apoio prestado pela China no fronte. Apesar de ser verdade que a gente viu Coreia do Norte e China principalmente serem ativas em apoiar a Rússia, em particular quando na região de Kursk houve uma incursão ucraniana que conseguiu ocupar parte do território russo, ao longo dos 4 anos dessa já longa guerra. Segundo a Reuters, os treinamentos incluíam o uso de drones, guerra eletrônica, infantaria blindada e combate antidrone, e pelo menos uma parte desses militares teria, depois de retornado à Rússia, sido reintegrado em operações na guerra da Ucrânia. Tem um parênteses aqui, existe uma distinção a ser feita. É muito possível, até provável, que essas informações se confirmem no sentido de que esses dois países têm cooperações estratégicas de longo prazo, o que por certo incluiria algum tipo de treinamento militar. E claro que um militar, uma vez treinado na China, voltando ao exército russo, poderia mais tarde ser designado à Ucrânia. O que seria uma distinção em termos de treinar em massa tropas especificamente para lutar na Ucrânia. Então tem que ser feita uma distinção aí. Não está claro exatamente em que categoria isso cairia. Seria parte de um acordo assinado por autoridades russas e chinesas em julho passado. E segundo esses documentos obtidos pela reportagem, e ouvindo também 3 agências de inteligência europeias, isso se corroboraria para pelo menos uma parte combatendo na Ucrânia. A gente tem até um pronunciamento de Putin que falou brevemente antes de embarcar a China, fez um pronunciamento à nação, afirmou que as relações entre Moscou e Pequim atingiram um nível sem precedentes e descreveu Xi Jinping como um bom amigo de longa data. Temos aí, e aí você vê o Putin no seu pronunciamento à nação falando a respeito do assunto. Dando uma guaribada nos laços, então, antes de ir para aí. Esses termos amistosos são frequentemente utilizados pelos dois. O comércio bilateral ultrapassa em 200 bilhões de dólares já o comércio entre os dois países e fala que as transações entre Rússia e China são feitas quase inteiramente em rublos e yuans, tentando contornar coisas como o sistema SWIFT, que esteve envolvido nas sanções impostas à Rússia lá no início do conflito. Disseram que não são contra ninguém e por aí vai, o tipo de declaração que é comum nas falas do líder russo. A gente abordou então a imprensa e a fala de Putin. Outro dos pontos a destacar é que isso acontece com algumas nuances, e agora eu quero ir com vocês da notícia para análise e pontuar algumas das questões que eu pelo menos estou vigiando, e amanhã a gente vai ter um painel sensacional aqui, vou estar com o ex-ministro Ernesto Araújo e a nossa Emanuele Couro vai voltar no programa, e os 3 então conversaremos a respeito do assunto, com base no que vai vir amanhã, conforme a gente aguarda o encontro entre os dois acontecer de fato. Eu vou compartilhar com vocês o que eu estou observando conforme você que está aqui, assim como eu, gosta de monitorar relações internacionais e algumas coisas onde eu acho que a gente pode colocar uma lente de aumento e procurar entender melhor o que está acontecendo ali na relação entre os dois. Um dos pontos que eu observo é a questão do desgaste nos BRICS. Vale a pena a gente lembrar que na semana passada a gente viu Emirados Árabes Unidos, Irã e Índia, conforme se reuniam líderes dos BRICS em Nova Delhi, discordarem tão ferrenhamente que sequer conseguiram assinar uma declaração conjunta ao final daquele encontro. Aí depois o clima ficou muito desconfortável. Para começar aqui, sim, o Irã estava lá, mas Narendra Modi é um grande amigo pessoal de Benjamin Netanyahu e aproximou a Índia de Israel ao longo de uma sequência de anos do seu mandato. Aí a coisa ficando mais e mais desconfortável se completou com o seguinte: depois no domingo a gente viu um ataque de drones, o Irã não reivindicou a autoria, mas tudo indica seria drones disparados pelo Irã, como foi antes já ao longo desse cessar-fogo. Mas então drones iranianos que foram contra os Emirados Árabes Unidos, alguns interceptados, mas um que chegou a atingir um gerador perto de uma usina nuclear dos Emirados Árabes Unidos, provocando um incêndio nas redondezas dessa planta então, dessa instalação de geração de energia. O clima ficou nada amigável.
Tudo isso acontecia conforme, claro, Xi estava recebendo o presidente americano Donald Trump na China, e aí a coisa ficou tensa entre eles. Essas tensões no Oriente Médio agravam um cenário que antes parecia não ser tão proeminente. Depois da invasão em 2022, claro, Putin viu o BRICS como uma alternativa para a legitimidade internacional. Mais comércio em yuans e rublos com a China, a questão mesmo de parceiros alternativos, desviando o comércio de energia que antes ia para a Europa gradualmente conforme as sanções mais e mais mordiam para ir para a China. E nessas conversas, a gente pode esperar também, de acordo com o Kremlin, um oleoduto que vai bombear petróleo russo que antes ia para a Europa para ser então transportado de forma mais eficiente para a China. Esse desgaste no bloco, e particularmente conforme na guerra da Ucrânia as coisas parecem não estar tão bem para Putin no momento, é parte do que eu estou observando e querendo ver como vai se desdobrar na relação entre os dois e como isso vai repercutir entre eles nesse encontro para acontecer amanhã pela manhã. Eu vou até fazer uma breve digressão histórica, já que a gente está indo então da notícia para análise e tentando entender o que esperar disso. Esse acordo de cooperação sem limites, apesar de agora parecer uma coisa até natural, quando a gente vai tanto muito atrás quanto um pouco atrás na relação entre os dois países, traz algumas questões que foram pontuadas mesmo no governo anterior de Donald Trump por Rick Grenell. O Rick Grenell é um oficial do governo americano que ocupou uma diversidade de cargos no governo Trump anterior e é um homem de confiança de Donald Trump, também tem ocupado uma diversidade de cargos nesse governo. Salvo engano, um deles foi até embaixador para a Alemanha. Bem, ele falou em entrevista até ao Epoch Times, em momento anterior, foi na CPAC, onde ele falava que Rússia e China não são aliados naturais. Eles têm conflitos naturais de interesse na região. A gente pode falar não só sobre os longos períodos nos quais os povos que ocuparam a região que hoje é a Rússia e a região que hoje é a China estiveram em conflito por mera questão territorial, o domínio das planícies da Ásia Central. Fundo na história, a gente vai chegar nisso até na dinastia Yuan, quando o povo mongol que ocupava grande parte do que hoje é a Rússia veio a formar a dinastia Yuan, então ocupando a China. Aí já estou indo fundo demais na história. Mas em momentos mais recentes, a gente pode ver essa disputa na geopolítica moderna. Por exemplo, a disputa entre os dois por Xinjiang, no oeste da China, a disputa pela Mongólia, a disputa pela própria Manchúria, Vladivostok e aquela região no extremo leste da Rússia, em grande parte da história, foi parte do império da dinastia Qin, uma questão chinesa. No acordo de Aksai-Chin, lá atrás, em 1848, houve essa cessão territorial. Seguindo adiante, na era soviética, houve uma ruptura tremenda entre os dois, ao ponto em que chegaram quase a entrar em guerra, trocaram tiros um contra o outro, e, de forma mais recente, essas disputas territoriais ainda continuam. Conflitos, por exemplo, por território na Manchúria, a questão dos territórios que foram cedidos pelo Partido Comunista Chinês à Rússia, na época do governo do Jiang Zemin, fez acordos aí com Boris Yeltsin e depois com Putin, cedendo uma imensidão de território que era disputado entre os dois em um momento muito fragilizado da Rússia, com a queda do Partido Comunista da União Soviética. Agora, chegando nesse momento, a geopolítica se configurou de tal forma, em particular depois da invasão na Ucrânia, onde a Rússia foi mais e mais empurrada até a China como o seu parceiro de primeira ordem. Mas esse tipo de tensão persistiu ao longo desse período, e agora com essa tensão nos BRICS, e um momento onde Xi Jinping não pode se dar o luxo de afetar o seu entendimento com Donald Trump, é parte do que eu estou monitorando para ver o que deve acontecer na sequência. Então, indo da notícia para análise, é isso que eu aguardo para ver no que vem à tona amanhã. E por aí, a gente aguarda para ver o que acontece no encontro entre os dois. Amanhã vai ter painel, a gente vai repercutir tudo sobre o encontro entre Xi e Putin. Prosseguindo, se a gente fala de caos no sentido figurado, quer dizer, imagino que a guerra do Irã e até um míssil, ou melhor dizendo, um drone contra os Emirados Árabes, caem na categoria de caos. Mas aqui a gente vai para a América do Sul para outro tipo de caos. Na Bolívia, a gente está falando da maior crise do novo governo de Rodrigo Paz. Depois de 2 décadas de Mas, ele herdou uma economia em frangalhos. Agora essa economia em frangalhos traz para ele consequências políticas. E a gente vê nas ruas fogo, manifestantes, polícia e por aí vai. A gente desdobra a seguir o caos na Bolívia. Daniel, vamos lá. Você acompanha as imagens aqui ao meu lado. A Bolívia enfrenta a sua maior crise desde a saída de Evo Morales do poder, com confrontos entre manifestantes e policiais, bloqueios de estradas. Aí pega a lista: saques, ataques a prédios públicos e pressão mesmo pela renúncia do presidente Rodrigo Paz, que assumiu faz tão pouco. Os protestos se concentram em La Paz, a capital, onde a Praça Muricho, centro político do país, se tornou
o núcleo dos confrontos entre forças de segurança e grupos mobilizados. Entre os manifestantes, mineiros, agricultores, movimentos sociais, sindicatos e setores ligados, via de regra, ao MAS, Movimento ao Socialismo, o partido que governou a Bolívia por quase 2 décadas. Quem lembra bem vai lembrar do Evo Morales e depois do sucessor dele, o seu ex-ministro da Economia, Luiz Arce. Depois até se desentenderam os dois. Mas ponto é, governaram, entre eles e sob o governo do MAS, por quase 2 décadas o país. As imagens e vídeos divulgados pela agência Reuters e pela agência F mostram manifestantes lançando objetos e bombas de gás contra policiais, barreiras em chamas, vidraças destruídas, danos a edifícios públicos. De fato é chamativo. Não à toa, a coisa ganhou manchetes mundo afora. Em diferentes pontos de La Paz, manifestantes exigiram, olha só, a renúncia de Rodrigo Paz. Até vale a pena a gente aumentar as imagens, vamos lá. Esses manifestantes exigiam então a renúncia do presidente Rodrigo Paz, enquanto o país enfrenta escassez de combustíveis, falta de dólares, reserva estrangeira e interrupção no abastecimento. Aí vai do protesto para muito mais, bloqueio de rodovia afetando o transporte de alimentos e combustíveis, ampliando a pressão. Em termos simples, a coisa esquentou por ali em meio à crise econômica e o país parou. Aí, se a gente falava do MAS ter governado por 2 décadas e esse atual governo falar que herdou uma economia em frangalhos, a acusação não é só de ter dado economia, mas de que essa insatisfação vem precisamente de lá. O governo boliviano acusa ele mesmo, Evo Morales e setores do MAS, o Movimento ao Socialismo, por estarem de trás dos bloqueios e das mobilizações que paralisam o país. O Ministério do Governo, como se fosse a Casa Civil na Bolívia, divulgou um registro de um mineiro mobilizado com grandes somas de dinheiro, listas e selos em meio às operações nas proximidades dos protestos na capital boliviana. Creio que a gente talvez tenha aí mesmo esses registros e você vai acompanhar comigo. E aí está então a parte disso. Um registro aí de que esse mineiro portava uma grande quantidade de dinheiro, listas de pessoas, selos e por aí vai. Foi detido pela polícia. Outra publicação desse mesmo órgão relata casos de saques em postos de controle com roubo de bens, alimentos, incluindo galinhas. Então o negócio aí foi do mero protesto para vandalismo e para roubo. O Ministério do Governo boliviano também relatou o uso de artefatos explosivos no centro Paceno, que teriam causado, Pacenho, corrigindo a pronúncia aqui então, esse local na Bolívia, que teriam causado ferimentos em um dos mineiros mobilizados. O ministro Marco Antônio Oviedo, ministro de governo, equivalente a um tipo de primeiro-ministro na Bolívia, declarou que não seria autorizado o uso de armas de fogo nas ações de dissuasão das marchas realizadas na capital, porque a coisa tinha escalado até um ponto onde até se cogitava a possibilidade de repressão. E prisões ocorreram. O governo ordenou a prisão de um líder sindical que era acusado de promover esses protestos violentos que paralisaram a capital. Mário Argocho é o nome do sujeito. A secretário-geral da Central Operária Boliviana, COB. Segundo a polícia do país, ele no momento está foragido. Essa medida é um endurecimento da resposta à crise e aprofunda o confronto do Palácio, do governo e organizações sociais ligadas ao MAS. Vale a pena a gente destacar, fazendo um breve parênteses, conforme a gente prossegue na apuração, que esse tipo de mobilização não seria inédita para o MAS. Quando a gente fala de índios da etnia Aymara que vivem na fronteira entre a Bolívia e o Peru, e dos sindicatos dos cocaleiros, a gente viu protestos se tornarem violentos anteriormente, não só na Bolívia, mas mesmo no Peru, onde se acusou que o próprio MAS, o Movimento ao Socialismo, estaria também indicando, qual a palavra que eu estou procurando? Incitando populações aimaras a se rebelarem no Peru. Então esse tipo de coisa tem já um histórico em termos desses grupos serem mobilizados pelo MAS, apesar da gente aguardar investigações para saber a extensão completa disso. Vou acrescentar agora uma repercussão internacional, porque, como eu disse, isso não só estampa as manchetes, mas também atraiu a atenção de organismos internacionais. A OEA, Organização dos Estados Americanos, convocou uma reunião para discutir essa situação na Bolívia, conforme os conflitos então estão escalando. Isso vem depois de dias de bloqueios, distúrbios e paralisações em La Paz. Porque enquanto as imagens que a gente vê agora, de domingo e de segunda-feira e de hoje, são de fato as mais chocantes, bloqueios de estradas e protestos crescentes são coisa que tem ocorrido ao longo já de dias anteriores. Isso afeta, claro, o funcionamento e o abastecimento de diversas regiões do país, e a pressão internacional sobre o governo boliviano e sobre os grupos envolvidos também expande.
31 ex-presidentes da América Latina, incluindo os bolivianos Janine Áñez e Jorge Quiroga, e da Espanha também, enviaram uma carta sobre a situação, um documento que fala sobre preocupação com essa escalada dos conflitos no país, pedindo que a OEA continue monitorando. Agora, que a gente entendeu os protestos e a repercussão internacional, isso acontece em meio, vale a pena acrescentar, à pior crise econômica enfrentada pela Bolívia em décadas. Bolívia tem uma situação complicadíssima, não é de hoje. Está enfrentando agora escassez de combustíveis, redução de reservas internacionais, falta de dólares e queda na produção de gás natural. Essa crise afeta, por consequência ainda, o abastecimento, o transporte e o funcionamento de serviços em diferentes regiões. Com a redução das exportações de energia e o esgotamento das reservas cambiais aumentando, a pressão sobre o novo governo fica complicadíssima. Rodrigo Paz assumiu depois de quase 20 anos de hegemonia do movimento ao socialismo, e ele chegou até a falar que nunca mais uma Bolívia submetida a ideologias fracassadas ocorreria. Na posse chegou a falar isso. O MAS governava a Bolívia desde 2006, primeiro com Evo Morales e depois com Luiz Arce, com um modelo que tinha forte participação estatal na economia. Precisando nem falar, o nome do partido é Movimento ao Socialismo. Então, claro que eles viam com bons olhos uma intervenção estatal maior. Claro, o MAS foi também amplamente acusado de não só aí estar próximo, mas participar de organizações criminosas, conforme relatos, incluindo... Eu citei até esse livro anteriormente como referência, mas vale a pena acrescentar, pois é uma reportagem que realmente vai a fundo e tem fontes credíveis. Mas em Hugo Chávez, do Espectro, o relato do brilhante Leonardo Coutinho, que costumava trabalhar na Veja, a respeito da Venezuela, ele falou também sobre as relações entre o MAS e o regime chavista, e falava de participação de Morales e outras autoridades do MAS em narcotráfico junto ao governo venezuelano. Então são acusações que prosseguem em larga escala e incluem mesmo coisas tão graves quanto essa. Claro, nada provado na escala em que aconteceu com Maduro, mas essas acusações existem, e o MAS fez parte do ecossistema de governos à esquerda, com laços tanto ao Partido Comunista Cubano quanto à ditadura chavista, e, claro, articulado via Foro de São Paulo, hoje em dia tão famigerado, citado até como conspiração por vezes, mas de fato uma organização fundada em Cuba, junto ao Partido Comunista Cubano, Fidel Castro e o atual, ia falar esse, mas o presidente brasileiro Lula, da qual o MAS fazia parte e se articulou na tal onda rosa da América Latina e funcionava nesse ecossistema. Agora, o governo do Paz tenta implementar ajustes econômicos e reduzir a dependência estatal, mas enfrenta a resistência de movimentos sociais e, de fato, com a economia chegando no estado em que chegou ali na Bolívia, a coisa fica complicadíssima. Uma reversão desse tipo de medida econômica não é coisa que acontece do dia para a noite. O próprio governo de Milei é um experimento quanto a esse assunto para se ver o quão rápido conseguir-se-ia reverter esse tipo de medida, que é similar, afinal de contas. Mas, e Kirchner, se eu falava agora há pouco da articulação esquerdista ao longo da América Latina nos idos tempos de 2010, é coisa da mesma estirpe. Na sequência, a gente vai para o nosso giro de notícias. O programa hoje tem mais brevidade, mas eu converso com vocês sobre pesquisa Atlas Intel saindo hoje, nova pesquisa eleitoral, e Atlas Intel tende a ser o instituto que acaba acertando mais com maior credibilidade. Então a gente vai pontuar a pesquisa eleitoral, que é a primeira que vem depois do vazamento então dos áudios ligando Flávio Bolsonaro ao caso Master. Vamos lá então ver o que dizem as pesquisas depois do ocorrido. Vem então a primeira pesquisa eleitoral após o vazamento dos casos do áudio do caso Master, envolvendo então Flávio Bolsonaro. A pesquisa Atlas Intel Bloomberg, e como eu citava agora há pouco, a Atlas Intel tende a ser aquela que normalmente acerta mais desse tipo de pesquisa, divulgada hoje mostra o seguinte: vamos então ponto a ponto e você acompanha ao meu lado as imagens divulgadas pela própria pesquisa, pela própria Atlas. Vamos lá. Lula com 48,9% das intenções em um eventual segundo turno contra 41,8% de Flávio Bolsonaro. Antes do escândalo era um empate técnico. Flávio tinha 47,8% e Lula 47,5%. Na margem de erro empatavam, mas nominalmente Flávio até à frente anteriormente, conforme ele viu uma coisa na casa de 5 pontos percentuais serem perdidos após o vazamento daqueles áudios. Isso vem depois das mensagens, para quem não estava acompanhando na semana passada, de que o senador negociava pagamento em valores aí milionários com Daniel Vorcaro do Banco Master para financiar o Dark Horse, então, o filme envolvendo a estrela americana Jim Caviezel, sobre a história do pai dele, Jair Bolsonaro. Para 51,7% dos entrevistados, a conversa indica envolvimento direto do senador no caso,
o partido de Flávio contestou o resultado na Justiça Eleitoral, acusando o Instituto de Pesquisa de induzir os resultados ao citar o áudio de Flávio. Isso aqui é uma coisa que tem que ser falada em importante distinção. De fato, a pesquisa, conforme era conduzida, e depois isso se revelou, e foi uma coisa até publicada pelo próprio senador em resposta à publicação hoje mais cedo, poderia ser acusada de induzir esses resultados porque falava especificamente a respeito dessa questão dos áudios, trazia ali uma breve transcrição e falava para classificar se era normal, péssimo ou excelente. E a crítica que vem do PL é de que não teria sido apresentada a resposta do senador a respeito do assunto. Então fica esse contencioso. Mas há outros aspectos interessantes também que vêm à tona nessa pesquisa. Por exemplo, uma das coisas que se vê é que, em termos de tirando ou colocando Flávio, os votos de Lula basicamente se mantêm inalterados no segundo turno. E isso traz uma série de questões que abrem para os analistas políticos conjecturarem sobre quais são as possibilidades, em termos de transferência de voto, o que aconteceria em um eventual primeiro turno, um eventual segundo turno. De forma interessante, uma das coisas que ocorreu nessa pesquisa foi também uma ascensão de Renan Santos, que do Partido Missão chegou próximo a 7%, consolidando-se acima, então, no primeiro turno de governadores como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, de Minas Gerais e Goiás, respectivamente, e em primeiro lugar entre 15 e 24 anos. Então, uma questão que abre o jogo para isso, e de fato a gente aguarda para ver não só como esses resultados podem continuar a se desdobrar nas pesquisas seguintes, mas também acompanhamos para ver o que pode vir eventualmente em termos de justiça, ou se teria algum tipo de prosseguimento na justiça, essa denúncia de que haveria uma indução na pesquisa ao citar o assunto. De fato, um resultado expressivo na diferença. Prosseguindo, a gente fala sobre sanções impostas, então, por Washington a Cuba. Claro, já há várias delas, mas agora a gente amplia isso. Bem, a gente não. Os Estados Unidos ampliam isso. Novas sanções contra a elite do regime. O que aconteceu é o seguinte, os Estados Unidos anunciaram ontem à noite novas sanções contra 11 integrantes da elite cubana e 3 órgãos ligados ao governo e às forças armadas da ilha. Nesse tom, segundo o Departamento de Estado, as medidas seguem uma ordem executiva que foi assinada por Trump no início de maio. Os Estados Unidos acusam os alvos de participação em repressão interna, atividades de inteligência estrangeira e no uso de estruturas do Estado para sustentar o regime. Coisa que seria procedente. Se a gente está falando de repressão interna, a gente viu Alexander Rodrigues, um sujeito que saiu da prisão cubana parecendo que tinha saído de uma outra prisão na Segunda Guerra Mundial, esquelético, prevenido de tratar doenças. Uso de estruturas do Estado para sustentar o regime também seria algo nada novo para o regime cubano. As punições buscam bloquear acesso a bens e redes financeiras sob alcance americano, e é mais um duro golpe quando a gente fala, por exemplo, do que veio anteriormente. Atualmente a gente fala de 7 ou 9 milhões de pessoas sofrendo apagões de 20 horas por dia, conforme houve uma redução da entrada de petróleo. Depois que Maduro foi capturado, os 25% de toda a energia de Cuba que vinham da Venezuela foram basicamente cortados até nada mais vir. Washington disse que as novas sanções podem vir a aumentar a pressão sobre Havana, já em crise, como eu citava agora há pouco. E falando nos Estados Unidos, notícia interessantíssima para você que acompanha a pauta social, e eu sei que teve muita gente que veio para o nosso conteúdo devido a coberturas que a gente fez anteriormente sobre essa questão transgênero. A gente acompanhou de perto alguns processos que mudavam a forma como isso era encarado na legislação americana, que acaba por impactar mais mundo afora. Então, para você que entrou por causa disso, a gente não tem feito tanta cobertura, aqui tem uma boa. O Texas Children's Hospital, em Houston, no Texas, o Hospital Infantil do Texas, um adendo, tá? É um complexo hospitalar enorme. Uma das jornalistas que trabalha aqui na redação fortuitamente morou no Texas e nos falava sobre o tamanho disso, um negócio mastodôntico. Então é um complexo hospitalar que não só pela dimensão física, mas também pela dimensão em termos de peso, de referência que tem nos Estados Unidos, amplia o tamanho dessa notícia. Sem mais delongas, o hospital aceitou criar uma clínica de destransição de gênero, como parte de um acordo anunciado na sexta-feira pelo Procurador-Geral do Estado Ken Paxton, que deve ser candidato ao Senado, é um aliado de Donald Trump, tá? O hospital também deverá demitir 5 médicos ligados a tratamento de transição para menores de idade e pagar $10 milhões. Esse valor encerra acusações de cobrança indevida ao Medicaid estadual, ao Sistema de Previdência de Saúde Pública dos Estados Unidos por esse tipo de atendimento. Segundo o gabinete de Paxton, a clínica deverá oferecer atendimento gratuito por 5 anos, mas os serviços ainda não foram detalhados. E se a gente estava falando de Rússia e Ucrânia, ou melhor dizendo, Rússia e China mais cedo, mais um desdobramento na guerra, conforme a gente tem acompanhado uma fase verdadeiramente interessante dos desdobramentos do conflito.
Ontem teve um segmento muito interessante sobre isso, onde a gente pontuava o maior ataque que a Ucrânia conseguiu realizar contra a capital russa, Moscou, em coisa de um ano. Drones atingiram 5 locações estratégicas, incluindo locais para produção de energia. Em resposta, a gente viu também, na segunda-feira, ataques profundos de Moscou no território ucraniano. E agora, coloca profundo nisso, esse aí quase lá na fronteira com a Romênia, do outro lado da Ucrânia. Notícia é a seguinte: forças russas atacaram a infraestrutura do porto de Ismail, que é um centro importante de exportação de grãos, que deságua ali conforme o Danúbio vai para a cidade de Odessa. As defesas ucranianas abateram quase todos os drones. Em Kharkiv, 2 pessoas foram resgatadas de escombros de outro ataque. Na Rússia, autoridades de Moscou disseram ter abatido 4 drones ucranianos próximos da capital, o que também traria aí um alerta quanto à possibilidade de ataques como os vistos no final de semana continuarem a se intensificar. A gente foi a fundo nisso ontem. Quem quiser mais cobertura sobre o momento da guerra entre Rússia e Ucrânia, pode consultar o Epoch News de ontem, que cá entre nós, aqui a gente está voltando, o público está mais em baixa, tem que recobrar a audiência, internacional está em baixa, mas posso falar, aquela reportagem ontem estava interessante. É um assunto de fato fascinante para a gente desdobrar como esses drones têm remodelado a linha de combate por ali. E encerrando, eu passo com vocês pelo Oriente Médio. Um relatório, então, agora atribui atraso na reconstrução de Gaza ao Hamas. O negócio é o seguinte: 6 meses depois do cessar-fogo em Gaza, o Conselho da Paz, criado por Donald Trump, entregou ao Conselho de Segurança da ONU um relatório sobre como é que está indo, então, a reconstrução da faixa de Gaza. Esse documento afirma que o Hamas impede a transição para uma administração civil, conforme rejeita consistentemente o desarmamento, que era uma parte do acordo, que o grupo terrorista viesse a se desarmar. Segundo o relatório, o grupo ainda mantém túneis, armas e estruturas militares dentro de Gaza. A ajuda humanitária teria crescido 70%, mas a crise seguiria ainda grave, com 85% dos prédios e da infraestrutura destruídos ou danificados, mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas e a reconstrução custando na casa de 30 bilhões de dólares, bi com B de bola. Bom, a ver. É um caso interessante até, polêmico quando se discute o assunto. Eu lembro que houve, ao longo da guerra, em dado momento se discutia isso também, e se falava a respeito do assunto com a seguinte ótica. Israel está privando a população de Gaza de alimentos. Depois teve uma estimativa da própria ONU, criticada por Israel por ser contrária a si, por ser parcial contra Israel, então uma organização que Israel acusa de viés. Mas ainda assim, esse relatório pontuava que a imensa maioria do auxílio humanitário que entrava em Gaza acabava sendo ou confiscada pelo Hamas ou tomada por transeuntes famintos no meio do trajeto, antes de poder alcançar as famílias então que estavam aguardando esse auxílio. É um assunto com muita nuance e a gente busca sempre abordar isso aí com as nuances devidas então. Pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Sei que o programa é mais curto, mas a apuração foi também corrida para fazer mais cedo a cobertura de J.D. Vance, que fez a sua coletiva de imprensa. Período lento aí de notícia internacional também até certo ponto, né? Vamos falar, hoje de manhã a gente estava se reunindo ali e vamos ver as pautas e tal, o que está interessante. Aí você ia no Newsmap, explicando o que é o Newsmap, tá? O Google fornece um serviço onde ele mede quais são as notícias mais lidas do país no momento. E você abria e pá, Neymar, o pessoal só queria saber de Neymar na Copa e ninguém aí desdobrando o internacional para a gente poder pegar gancho na pauta.